seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindo. Glória a Deus. Deus abençoando bastante, e testemunhos, pessoal, que as pessoas estão contando, que estão sendo abençoadas. Você em casa tem que contar para nós também. Você foi abençoado no culto anterior, vai ser abençoado neste culto? Liga para nós. Aqui, a Maria das Neves, do Paraná, estava com câmera na perna direita há mais de um ano. Foi curada na campanha. Isaura Luiza, do YouTube, o filho dela e o Bruno, estavam desempregados. Participando da oração, as portas se abriram. Vânia Menezes, do YouTube, conta que a sogra foi curada. Não falou o que foi. A Laide, do YouTube, estava com dor na garganta. A Cleusa, a filha, estava desempregada e participando da campanha, conseguiu trabalho. A Rita estava com a dor aguda no braço esquerdo, na lombar e também foi curada. Maria Vitória, da Bahia, estava com dor no corpo. Isso aqui é alguns casos das pessoas que ligaram. Mas Deus quer operar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no segundo livro de Reis, capítulo 5. São campanhas, mensagens que o missionário deu aqui, que eu estou trazendo com mais o entendimento que Deus tem nos dado. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a história de Naamã, chefe do exército, rei da Síria, mas tem muita revelação para nós. Segundo livro, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este varão, homem valoroso, porém leproso. E esse homem é uma imagem, é o quadro de muita gente, pessoa de muito valor, pessoa de muitas conquistas, mas tem uma maldição na vida. Um homem até usado por Deus. Repare o que a Bíblia diz. Por ele, o Senhor Deus, dera livramento aos sírios. Então, um homem de grandes conquistas, um homem de grandes vitórias, tinha uma maldição na vida. Às vezes eu tenho dito assim, você olha um pastor, olha um obreiro, olha uma pessoa que você vê como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas também tem um problema na vida. Às vezes você pede a oração, o irmão obreiro, ora por mim que eu estou com câncer. E aquele obreiro também está. Mas pastor Jaime, que é isso? Verdade. Pode ter, ele é ser humano. Só que a história de Naamã foi mudada. Mudada por quê? Por causa de uma mulher, de uma jovem ainda, de uma menina. A Bíblia fala menina ainda. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma das incursões da Síria em Israel, eles tiraram pessoas dali, entre elas estava uma menina. O missionário R.R. Soares contou uma vez que essa menina certamente deveria ter qualidades, deveria ter alguns dotes. Por quê? Ela foi ficar como escrava, trabalhar na casa, entenda bem, do general do exército do rei da Síria. Ela não ia levar qualquer pessoa para lá, não é verdade? Certamente, para ela ser escolhida para ficar na casa, porque outras meninas devem ter sido tiradas de lá. Outras também foram sequestradas, mas ela ficou na casa do general, porque ela tinha habilidades, ela tinha capacidade. Não, por favor, não estou inventando, nem estou acrescentando nada à Bíblia. Ela poderia cozinhar bem, não é verdade? Poderia fazer roupas, costurar bem. Bem, não fala a Bíblia aqui sobre isso. Mas a maior qualidade dela era o quê? Era o espírito dela. Por quê? E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando ela ficou sabendo, viu que ele era leproso, ela poderia ter dito, eu tenho falado assim, bem feito, que esse homem morra com a lepra. Que o Deus de Israel faça ele apodrecer com essa lepra. Tem cristão que fala assim hoje. Tem ou não tem? Não é verdade? É que essa pessoa pega um câncer na boca. Por quê? Porque ela falou de mim. Você já ouviu até pregadores falar isso.
Ah, esse cara está falando de mim? Ele vai pegar um câncer na boca para ver o que é bom. Não, não. No Novo Testamento, eu tenho o título assim, esta menina, esta moça, uma moça do Antigo Testamento, ela é um exemplo, um modelo para o Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, a Bíblia diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e mais ainda, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Então nós devemos fazer tudo isso. Olha o que a Bíblia está falando para nós. Nós devemos amar os nossos inimigos. E eu pergunto, Naamã era amigo ou inimigo dessa moça? Inimigo. Tirou ela do seio da família, era o comandante do exército, fez isso, entenda bem. Fez isso, quer dizer, ajudou de uma maneira tão especial, que ele tirou ela lá, não foi, tirou com, não sei se matou alguém da família, o que fez com alguém da família, mas tudo isso aconteceu. E essa moça, então, mostra que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que aprender a fazer o bem. Porque a Bíblia diz, isso aqui muita gente ainda não pegou, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, olha que coisa profunda, diz assim, olha, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que, linguagem simples, é melhor dar do que receber. Nós temos que aprender, então, a fazer isso. Bem, a Bíblia não vai falar para nós aqui a recompensa dessa moça, mas é claro que teve. Mas depois falamos sobre isso. Vamos continuar. Então, ela é um exemplo de uma pessoa do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra, muitos erros cometidos. Primeiro erro, entenda, nunca procure pagar nada para Deus, irmão. Todas as coisas de Deus nós recebemos pela fé, mas talvez pela cultura religiosa, nós temos a cultura da promessa, de prometer algo para Deus. Se o Senhor me curar, se eu curar meu filho, curar o fulano, eu vou lhe dar tanto. Não faça. Ele levou prata e ouro, quer dizer, já pagando, querendo agradar por aquilo ali. Não vamos chegar lá não, mas o Naamã, o Eliseu não quis nada daquilo, mas ele levou. Segunda coisa, a menina falou do profeta, ele não cita o profeta. Nós vamos ver que ele não cita mesmo, que o profeta fica sabendo, mas ele não falou do profeta. Muita gente às vezes procura a pessoa errada. A Bíblia mostra que o dono da bênção é o Senhor, ele está procurando o pastor. Não, por favor, não estou fazendo uma autodefesa, que hoje estou fazendo aqui a reunião, não. Mas quantas vezes o nosso foco está errado? Em Hebreus 12, 2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós devemos olhar para ele, olhar para Jesus, quer dizer que ele é o dono da bênção, é ele que é o abençoador. Eu não vou ainda entrar no mérito agora, mas depois eu vou falar sobre isso na segunda parte, que como missionário eu quero dar 2 mensagens para vocês. Na segunda eu vou falar mais sobre isso, quando eu vou falar do Zaqueu. Continuando aqui. Ele disse, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. O que ele está dizendo? Olha, pessoal, eu estou bem com ele, eu tenho cumprido os acordos que fizemos.
Não tenho nada. Ele está procurando um motivo, entenda, para guerrear comigo. Ele está procurando um motivo para entrar no nosso território. Vem mandar um homem com lepra. Sou eu Deus para matar alguém ou para vivificar? Aí ele rasgou as suas vestes, que era sinal de quê? De tragédia, que fazia isso. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes. O que foi? Que tragédia é essa? O que está acontecendo? Que afronta Israel está recebendo? E ficou sabendo de tudo. Aí ele diz, e pelo que o homem de Deus mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ô igreja, nós temos que aproveitar as oportunidades, os momentos para mostrarmos que existe Deus na nossa vida. Nós não temos que questionar se surgiu uma doença no nosso corpo. Deus, por quê? Se eu sou da igreja. E aí, Jaime, estou sabendo que você está com a doença tal. Rapaz, que luta. Mas existe Deus na minha vida. Você não sabe, lembra que eu falei que você olha o pastor, olha o obreiro, vê uma pessoa enfrentando um momento difícil? Aí você fica sabendo, ô irmão, desculpa, tá? Eu pedi oração para você, que eu estou com câncer, mas eu fiquei também sabendo que você está com câncer. Estou sim, mas Deus está agindo já, e esse câncer está amaldiçoado e Deus está operando. Eu tenho um Deus na minha vida, e foi no nome desse Deus que eu orei por você. Então não tem que se envergonhar. Ele mostrou, vamos aproveitar a oportunidade e mostrar que existe Deus aqui em Israel, que existe profeta em Israel, que existe homem de Deus. E veio então Naamã, com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Mas que é isso? As águas do Jordão eram águas milagrosas? Não, não. Aqui é uma lição para nós. A Bíblia mostra claramente que Deus age da maneira, às vezes, extraordinária. Já comento. Então Eliseu diz assim, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Puxa, eu pensei, entenda bem, que ele ia fazer desse jeito. Eu pensei, olha que esse homem, ele conhecia o mundo espiritual, porque anos, séculos e séculos depois, Jesus fala lá em Marcos 16, 18, imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele falou de algo que aconteceria, entenda bem, que Jesus falaria lá na frente, mas ele esqueceu de uma coisa, o quê? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O que é extraordinário? É fora do ordinário, fora do comum. O comum é orar. O comum é determinar, exigir a saída do mal. Mas Deus, ele pode fazer algo de maneira extraordinária, quer dizer, fora do comum. Ele pode fazer isso, ele é Deus, para agir. Quantas vezes ouvimos o missionário no início do ministério, mas o pessoal tradicional, como diz o outro, sentava a pancada mesmo. Isso aí é heresia. Ele disse, eu vou ungir aqui 3 balas e vou dar 2 balas, eu vou dar para vocês. E gente expelia doenças, enfermidades. Mas o que é isso, pastor? É um ato de fé. O meu pastor, que me batizou, ele fazia cada campanha, ele falava, pessoal, na sexta-feira agora eu vou dar o fruto da oliveira. O que é fruto da oliveira? Azeitona. Pegar a azeitona sem caroço, abençoava e dava, e quando tinha milagres especiais. Depois ele dava o fruto da videira. O que é o fruto da videira? A uva. Isso é um ato de fé. Eu, por exemplo, quando cheguei na igreja, eu era possesso de espíritos imundos. Tinha uma depressão muito forte, era alcoólatra mesmo, não é alcoólatra de final de semana, não. De beber todo dia, minha mão era assim, ó, primeira de manhã. Eu me firmei com 24 anos, faço 67 mês que vem, então 43 anos a fazer, né? Tem mais de 40 anos. E eu vi essas campanhas fazendo toda. E a primeira vez que eu cheguei na igreja foi uma terça-feira. Manifestei com um demônio. Na quarta-feira eu não fui porque eu tinha que pagar uns exames. E não fui. Na quinta eu fui, manifestei de novo.
Na sexta-feira eu fui manifestar. Sabe o que foi a sexta-feira? O pastor usava uma túnica. Ele fala, pessoal, quem tem problema espiritual vem aqui. Quando eu fui tocando, já manifestei. Ele cantou todo. Foi a última vez. Então Deus, ele tem a sua maneira de agir. O Naamã está dizendo, puxa, eu pensei que ele ia impor as mãos. Naamã, como Paulo, o que o Paulo fazia? De sorte, versículo 12. De sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele e os espíritos malignos saíam. Esse grande avivamento que você vê na nação começou com atos de fé, irmão. Com o pastor usando a túnica, dando um pedacinho do pano, depois essa túnica agora eu vou cortar em pedaços, vou dar lencinho para as pessoas, como Paulo fazia. As pessoas criticavam, e o Naamã quase que perdeu a bênção. E tem gente que, não, eu não creio em negócio de elementos, não creio de dar coisa. Não, eu creio em Jesus também. Mas Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O apóstolo Pedro, chegou um momento que ele estava debaixo da unção tão forte, que ele passou o quê? Quem lembra? A sombra. A sombra de Pedro passava e as pessoas eram curadas. Se fosse hoje, esse homem está se achando Deus, hein? Ele acha que a sombra dele é poderosa, não sei o quê. Não, irmão, são atos de fé. O nome do Senhor seja louvado sempre. Aí ele fez assim. E disse mais, então, e disse mais ainda. Eu penso, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, se foi com indignação. Ele disse, puxa, ele tentou então, já que eu tenho que mergulhar nas águas, aí eu posso ir no rio Abana, rio Farpar. São rios de Damasco, melhor que todas as águas, essa água barrenta do Jordão. Mas eu brinquei com o pessoal, eu brinco, imagina você ter uma doença grave. Ó, não estou falando isso não, hein? Não estou mandando você mergulhar no Tietê não, hein? Depois vai dizer que o pastor Jair mandou mergulhar no Tietê. Estou dando um exemplo. Imagina, mas um homem inspirado, já a pessoa falar, o que custa, hein? Você não entende como é que Deus age, Deus trabalha na vida das pessoas. Verdade. Então, naquele dia, ele não aceitou, ele tentou. Aí os servos dele vão agir. O que eles fizeram? Então chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Não tinha outro jeito. Tinha que fazer conforme o homem de Deus. Mas aqui, antes, tem que destacar os servos de Naamã, que foram verdadeiros filhos de Deus, porque agiram como filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz o quê? Bem-aventurados os pacificadores. Quem é o pacificador? Aquele que semeia a paz. Ele semeará a paz. Ô, general, vamos matar esse profeta? Não poderiam ter falado isso? Que insulto! Ele não quer nem receber o Senhor? Ah, ele é muito metido a besta. Vamos incendiar a casa dele. Não, para com isso. Não coloca a lenha na fogueira, não. Ele semeará a paz. Ô, general, meu pai, ele não pediu nada demais. Só mergulhar, vamos lá, custa nada. Se foi, foi. Se não foi, não foi. Pelo menos você tentou, vamos lá. E ele convenceu, eles semearam a paz. Eles são os chamados filhos de Deus, que agiram como filhos de Deus, semearam a paz. É isso que temos que fazer. Aquele cara é do diabo, é porque ele está na mão do diabo. A gente tem que orar para ele vir para a mão de Jesus. Lembra que o Saulo de Tarso era um perseguidor de cristãos, se tornou um grande cristão. Só um exemplo só. É que temos que fazer. Vem o ponto agora importante. Ele mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Isaías capítulo 44, versículo 26, que Deus confirma a palavra do seu servo. E Deus confirmou a palavra dele. E sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Entenda só, não tinha outro jeito, ele tinha que agir. Eu citei para vocês Isaías 44, 25. Sou eu, deixa eu botar lá, que confirma a palavra do seu servo. Deus confirma a palavra do seu servo. O homem inspirado disse, você vai mergulhar 7 vezes, vai lá, o meu auxiliar, obreiro, Gease, vai lá e conta para ele, fala para ele, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele disse, não, tem que ter outro jeito, não tinha. Quando ele agiu conforme a palavra de Deus, do homem de Deus, Deus honrou. E a carne dele tornou como a carne de um menino. Eu tenho explicado que um general não era um menino de 20 anos. Um general não é um menino nem de 30 anos.
Vamos falar pelo nosso exército. Um general é um homem de meia idade, não é verdade? Eu lembro quando eu fiz 50 anos, o meu filho tinha feito 20, né? E eu cheguei e disse, coloca a sua mão junto à minha. Não é igual, mano. Não é igual. Você pode ter certeza, você pode querer sorrir assim, ó, né? Mas a idade vai chegando para todo mundo, né? Eu até brinco, só não envelhece quem? Quem morre cedo, amigo. Só quem morre cedo que envelhece. Só quem morre cedo que não envelhece. Então, ele era um homem maduro, mas a carne, por quê? O que eu quero passar? Efésios 3:20, a Bíblia diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele fez. Ele quer fazer com você hoje. Ele trouxe você aqui para isso. Pode ter a certeza disso. Ele é o Deus da Bíblia, ele não muda. E ele vai confirmar a nossa oração, a minha e a sua, daqui a pouquinho. Fernandes Lima, cadê você? Vamos ficar de pé para nos alegrar com o Fernandes, cantando, louvando. Fernandes sempre traz alegria para nós. Traz ou não traz, pessoal? Então vamos lá, sai tristeza, sai. Vai embora a tristeza. Vamos aplaudir o Rei dos Reis? Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Eu decidi, vou mandar a tristeza embora, pra longe de mim. E junto com a tristeza na ansiedade, eu vou pôr um fim. Vou convidar a alegria pra fazer morada no meu coração. Vem, vem alegria, em minha vida será festa todo dia. Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Quem tem Jesus não pode deixar a tristeza fazer o que quer. Te desanimar, te jogar pra baixo, roubar tua fé. Acredita, querido irmão, no que eu vou te falar. Não é fantasia. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Hoje nós vamos mandar a tristeza embora aqui desse lugar. Tristeza na alma que tira a calma e te faz chorar. Começa a cantar, começa a adorar, começa a louvar o nome do Senhor. Sai pra lá tristeza, pois a alegria aqui já chegou. Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria.
pode entrar, fique à vontade, faça parte do meu dia a dia. Amém. Podem sentar. Não falei para vocês que o Fernando é alegre, sempre traz alegria, né? Agora, pessoal, vamos voltar aqui em Lucas 19. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Meu amado, Jesus está passando como nunca por essa nação. Nunca. Nunca se viu a pregação do Evangelho como hoje. Você liga a televisão, tem um programa, ele muda de canal, tem outro. Até às vezes, até conosco, uma vez eu comentei que você nunca deve julgar o homem de Deus, criticar. Porque a direção que o homem de Deus tem, às vezes vem de Deus e parece louca. Eu falo do nome chamado, entenda bem, Gideão. Ele tinha 32 mil homens, ele ficou com 10 mil, depois ele ficou com 300. Vamos que você fosse um dos 300. E você diria, esse homem não tem visão, não. Tínhamos 32. Só somos 300 agora. Mas a direção foi do Gideão? Não, foi de quem? Bem, nós sabemos que foi, mas se coloca no lugar de alguém. Por que eu falei isso? Às vezes, a pessoa critica, mas nós temos um programa na Rede TV, na Bandeirantes, quase no mesmo horário. E às vezes, simultaneamente, eles estão no mesmo horário. Já notaram isso? E às vezes está na Rede também, canal 4, 3 horários. Aí a pessoa diz, desperdício de dinheiro, falta divisão do homem de Deus. Faz isso não, irmão, não julga o homem de Deus. Sabe por quê? Eu já ouvi testemunho lindo. Eu estava assistindo lá dentro, não me liguei, estava aqui. Eu não gosto desse cara, não gosto dessa pregação, não gosto disso não. Aí troquei de canal, estava o mesmo homem. Ei, que esse cara está me perseguindo, né? Troquei de canal, no terceiro, eu ouvi o que esse homem tem. Pregou a palavra, entrou e se converteu. A Bíblia diz que uma alma vale mais o mundo todo que todo dinheiro. Valeu aquela alma. Valeu aquela burrice. Aquela burrice vinha de Deus, não. Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. Sem mudar a Bíblia, burrice, parece burrice, mas não é. É a direção que Deus dá. Então, cuidado, Jesus está passando. Nós temos que aproveitar. Já que eu contei, pode ser que eu vou me perder rapidinho. Um homem contou, foi 3 vezes, mas não foi diferente um pouco. Ele disse que contou, estava na sala dele, chegou lá, a esposa estava assistindo o programa. Esquecendo esse homem aí, hein? Aí foi para o quarto. Quando ele ligou até do quarto, quem estava? O homem de novo. Ele disse que com tanta raiva, que assim, sabe, negócio, vou tomar uma cerveja. Aí foi para a padaria. Ele pediu a cerveja, quando ele encheu, botou no copo, porque ele olhou para a televisão, quem estava? O homem de novo. Aí você está brincando comigo, esse cara está me perseguindo, cara. Aí ele ficou prestando atenção na padaria lá, porque padaria hoje é assim, antigamente padaria era só para vender pão, né? Hoje na padaria é tudo, almoço. Ele parou, ficou assistindo e pronto, se converteu. Então, cuidado para você não julgar o homem de Deus, a mulher de Deus. Jesus ia passando, ele está passando. Aproveite. Vai chegar um dia que vai acabar, a igreja vai ser tirada. As pessoas vão procurar e vão encontrar alguns que não estavam firmados ou que estavam desviados e vão saber que o chamado arrebatamento aconteceu. Isso vai acontecer. Talvez você não venha aqui para querer ouvir isso, mas você tem que estar preparado. Igreja de Cristo, a qualquer hora nós podemos ser tirados desse mundo. Nós temos que estar preparados para o dia da volta do Senhor. Isso vai acontecer. Continuando aqui. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. O grande erro de muita gente, achando que o evangelho é só para pobre coitado, como dizem os outros. Eles falavam isso no passado. Desculpa quem tem o nome de José, né? Falava assim, o evangelho é para Zezinho. Não, para o Luizinho também. Mas para o Zezão também, para o Luizão. É para todos os homens. Mas eles achavam isso. E aquele cara está tão bem, você está enganado. Hoje uma profecia do profeta Joel se cumpriu. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E hoje nunca se vê, então, como eu falei, pessoas falando de Jesus. Você vê, tem hoje no meio esportivo, quantos jogadores, os vestiários de futebol, quem acompanha futebol sabe disso. E a pessoa tinha lá o pai de santo particular, ou não sei quem, que ia lá benzer, ia defumar o estádio, o vestiário, tirar isso. Hoje não, você vê os jogadores fazendo gol, se ajoelham, levantam para cima. Antes do coisa, eles oram, entendeu? Fazem oração entre eles. Por quê? Porque Jesus está passando.
E as pessoas estão olhando para Jesus. Elas estão procurando, então, cuidado. Ela procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Mas o Zaqueu, que eu ia falar na primeira parte, ele não queria ver ninguém da multidão. Ele queria ver Jesus. Irmão, não olhe para a multidão. Na multidão que segue a Jesus, você vai encontrar, como em todos os lugares, gente boa e gente ruim também. Não se escandalize, não olhe para pastor. Pastor está aqui hoje, amanhã não está. Irmão. Pastor que um dia pode ter orado por você, pode se desviar. Não que eu estou falando que isso não devia acontecer, mas acontece. O Judas Iscariote, será que ele orou por algum enfermo? Sim. Imagine que o Judas orou por uma pessoa que estava desenganada. E quando falaram, o Judas traiu o Senhor. Não, o Judas, eu conheço aquele homem. O que ele fala, eu assino embaixo. Não faz isso. Não faz isso. Na multidão tem pessoas que estão desviadas, pessoas que não estão firmadas. Nessa multidão inclui a pessoa do púlpito também. Inclui a pessoa do púlpito. Então, tire os olhos da multidão para você não se escandalizar. Ele procurava ver que Jesus não podia por causa da multidão. O que ele fez? Não deu desculpa, não. Não arrume desculpa. Não, porque eu vi uma coisa na igreja, eu sou uma coisa daquele pastor, eu sou uma coisa daquela igreja. Esqueça, irmão, não estou seguindo igreja nem pastor, estou seguindo a Jesus Cristo. A pessoa tem que aprender a olhar para Jesus, fazer o povo olhar para Jesus. E ele diz assim, e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Parece cômico, imagine um homem muito rico em cima... Peraí, João, não estou acreditando, olha o chefe lá em cima. Ele era chefe dos publicanos, ele era rico. Ele está em cima da... O que ele quer lá? Na figueira brava, ele não vai encontrar nada ali. Não, ele queria ver Jesus. Ele se esforça e tem bom ânimo. Pode ter certeza. Agora que vem a mensagem que o missionário citou. Qual? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Será que alguém falou, Senhor, aquele baixinho ali em cima é o Zaqueu? Ele é publicano, cobrador de impostos, e é um homem muito rico. Não. Jesus era Deus, estava como homem, mas andava na plenitude do Espírito Santo. Andava com Deus, e a Bíblia diz que da sua morada o Senhor contempla todos os moradores da terra. Salmo 33, versículo 13. Olha que coisa linda que ele diz. O Salmo 33, 13. O Senhor olha, Deus dos céus, e está vendo quem? Ele viu Zaqueu lá, ele viu você. Ele viu Natanael embaixo da figueira. Ele viu, entenda bem, Zaqueu em cima da figueira. Ele viu Adão atrás da árvore, ele vê tudo, irmão. Ele está vendo, ele sabe tudo a nosso respeito, lembra disso. Ele viu o Zaqueu, quando o Zaqueu foi chamado pelo nome, disse, mas ele conhece o meu nome, ele me conhece, ele conhece tudo. Ele sabe se você esteve em cima da figueira, ou se você esteve em um lugar onde você nunca deveria ter estado. Ele sabe o que você pensa. Mateus capítulo 9, versículo 4, diz assim, Mateus 9, 4, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos. Ele sabe o que eu tenho pensado, o que você tem pensado. Mas por que estamos falando isso? Não é para desmascarar você e te envergonhar, não. É para dizer, a graça de Deus está a seu favor. A misericórdia de Deus está para salvar você, para libertar você. Jesus viu Zaqueu, chamou ele da árvore, não foi para julgá-lo. O publicano, o cobrador de impostos, o traidor da pátria. Não, não. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz assim, e apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. O homem de Deus, a mulher de Deus, deve receber a palavra de Deus com alegria. O Salmo de número 100, versículo 2, diz o quê? Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Não obedeça a Deus, pô. Não, tá bom. Olha aqui para mim, ó. Só vou perdoar porque ele mandou, porque senão, não, para com isso. Você tem que aprender a ter isso com Deus, conhecer Deus e servi-lo, quer dizer, obedecer, mesmo que ele faça uma coisa que você não goste. Mas se ele mandou, eu vou fazer. E com alegria, Jesus, aquela pessoa me humilhou tanto, aquela pessoa me prejudicou tanto, mas o Senhor quer que ela seja salva, então eu oro para que ela seja salva. Porque é a vontade de Deus. E ele desceu e recebeu com alegria. Receba. Ele pode dizer, ô Senhor, eu sou Zaqueu, eu sou chefe dos publicanos, eu sou um homem muito rico, eu vou te obedecer. Não, você pode ser muito rico, mas ele é Senhor. Você pode ser morador de rua, morador do palácio.
Quando você reconhecer que Ele é Senhor, você vai obedecê-lo. E quando você obedece, a obediência traz a bênção. A obediência é o caminho para dar a bênção de Deus. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. No começo da nossa caminhada, as pessoas debocham. Agora é crente. Aprontou tanto. Uma vez um amigo falou isso a meu respeito. Mas só que eu não aprontei tanto. Se eu aprontei comigo mesmo. Pinguço faz mal para quem? Mas para ele mesmo, para a família dele, né? Mas então não quero fazer mal. Mas um amigo falou: aprontou tanto, agora é pastor. Mas ainda que eu tivesse aprontado, é a misericórdia de Deus. O Saulo de Tarso era o perseguidor de cristãos. Os homens falaram: peraí, não era esse que perseguiu os cristãos? Que tem carta dos principais da sinagoga para prender o que envolve. Mas agora o Paulo mostrava para todos que ele era um novo homem. Quem está em Cristo é nova criatura. E eles não entenderam isso. Oh, agora vai ser hóspede de um homem pecador, mas o homem pecador fez algo. Fez algo que a Bíblia fala para nós. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É isso. A fé sem obras é morta. Então, quando ele mostrou que levou Jesus, e quando Jesus entra na vida de uma pessoa, quando uma pessoa tem encontro com Jesus, ela não é mais a mesma. Senhor, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eu digo que muita gente deve ter feito isso. Por quê? Porque o publicano era cobrador de impostos. O cobrador de impostos era aquele, entenda bem, que era odiado. O publicano era o símbolo do pecador, é o exemplo do pecador, porque cobrava impostos para Roma. Ele cobrava impostos para Roma. E ali estava um homem que levou Jesus para cá, dizendo: eu não tenho mais avareza. O que é avareza? Amor pelo dinheiro. Ele perdeu esse amor. E diga: se eu tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicado, quer dizer, 4 vezes mais. Porque era como a lei do passado. Mas aí vem. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Quando a salvação entra na nossa casa, quando nós mostramos para a nossa família que mudamos, que estamos com Cristo, e mostramos para a família que estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor. Então, pega isso no seu coração. Ele teve a mudança. A salvação vai entrar na sua casa. Quando? Quando você aprender a ouvir o Senhor. E a obedecê-lo com alegria. Então, vai dizer, ele falou algo. Não, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Quem falou com ele? Foi Deus. Foi a direção que o Espírito Santo deu ao coração dele. Hoje a salvação veio a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amigo, a salvação quer entrar na sua vida. Antes de orar por curas e milagres, eu quero orar pela salvação. Se você ainda não tem a salvação, tome a decisão hoje. Reconheça no seu coração que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Foi o meu pecado, foi o seu pecado. Ele venceu o inferno e a morte, porque eu não venceria nem o inferno, nem a morte. Mas ele venceu no nosso lugar. Para quê? Para não conhecermos nem o inferno, nem a morte. O dia que fecharmos os olhos aqui, vamos para o céu. Não sei quando eu vou. Eu estava brincando que eu vou na frente de muitos que estão por aqui. Não é verdade? Muitos que estão nesse lugar vão rápido. Lucas, você tem quantos anos? Eu tenho 24. 24. Então, o Lucas tem 24. Eu tenho 40, faço 67, como eu falei. Então, você vê que eu sou mais velho do que ele, 43 anos. Mais velho do que ele. Então, quem está mais perto do céu? Eu ou o Lucas? Senhor. Por causa da idade. Não é que eu sou mais espiritual do que ele, não. Pela idade eu estou mais perto. Mas às vezes muda, não muda? Não estou dizendo, mas acontece que às vezes muda. Mas por que eu falei isso agora? Irmão, não importa se é jovem ou idoso, aceite a salvação hoje. A Bíblia diz: se hoje te pedirem a tua alma. Os antigos diziam, quem frequenta aqui a igreja está sempre ouvindo. Os antigos diziam: para morrer basta estar vivo. Toma a decisão hoje e aceite a salvação. E quando você fechar os olhos aqui, cumpra os seus dias, que você viva 100 anos. Mas o dia que você fechar os olhos, você vai para o andar de cima. A decisão é hoje. Hoje é a decisão. E você que já tomou a decisão, diga: Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, de maneira consciente ou inconsciente, o Senhor me perdoa, Ele vai te perdoar. Fiquem de pé, por favor. Você quer essa oração? Você quer morar no céu? Amém. Bonito, gostei do amém. É isso mesmo. Tem que querer. Se quiserdes e ouvir-te, comereis o melhor dessa terra. O melhor é quando você for para o céu, irmão.
O melhor não é comer o peixe frito, que é bom, né? Mas o melhor é morar no céu. Toma a decisão, fecha teus olhos. Se você não tomou essa decisão, tome agora. Se você já tomou, peça para não perder a salvação. Ore, Pai amado, Pai querido. O Senhor disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Homens e mulheres, jovens e moças estão aqui neste lugar de oração. Estão orando, estão falando contigo agora. Peça a salvação, eu quero a salvação, Jesus. Fala, eu quero a vida eterna. Eu quero morar no céu, Jesus. Você não tomou a decisão, tome outra. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte. Para você não conhecer nem o inferno nem a morte. Tomou essa decisão? Você que já tomou, diga, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, perdoa-me. Ele está te perdoando. Ele perdoa todos os seus pecados. Agora eu vou orar pela cura. Jesus, quantas pessoas estão aqui precisando da cura agora? Alguém que tem um diagnóstico de um câncer com metástase, o Senhor vai mudar essa história agora. O teu poder está agora, meu Deus, anulando esse câncer, eu creio. Eu estou amaldiçoando esse câncer em nome de Jesus. Toda pessoa que tem câncer, ou algum amigo, algum parente, manda a bênção para ele agora. A bênção está chegando agora, eu creio. Deus, alguém que tem doença autoimune, tem lúpus, tem dermatite atópica, tem vitiligo, tem psoríase, está recebendo cura agora. Deus, a pessoa que tem esclerose múltipla, está recebendo uma visitação do Senhor. E é do alto da cabeça à planta dos pés. Pessoa que está com uma dor de cabeça forte, a dor no peito, pressão alta, pessoa que tem sinusite, pessoa que tem problema respiratório, problema na visão, na audição, em qualquer parte do corpo, está com as juntas presas, não está conseguindo caminhar direito, está com a coluna travada, está com os braços estão travados, é agora. Agora eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a voz na autoridade e digo, ô espírito de enfermidade, ouça a nossa ordem, ô espírito de doença, sai agora, vai embora depressão, crise de ansiedade, vai embora pânico, vai embora medo, vai embora câncer, vai embora neoplasia maligna, vai embora o problema da visão, da audição, das vias aéreas, das vias respiratórias, de qualquer parte do corpo. Solte os braços dessa pessoa, as mãos com um gatilho, vai embora artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desvio da coluna, hérnia de disco, onde tiver o mal travando a coluna, segurando as pernas, o joelho, o tornozelo, o calcanhar, a planta dos pés, ou sequela do acidente, sequela do tombo, sequela da cirurgia, eu digo sequela agora da vacina, sequela da trombose, sequela do AVC, eu digo sai do alto da cabeça, a planta dos pés, vai embora em o nome de Jesus. Levante as suas mãos. Pode ser obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Diante de Deus não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Digo obrigado, Senhor. Receba a minha bênção em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Jesus é bom. Agora, numa atitude de fé, quem tinha problema de perna, não estava pisando direito, caminhando com dificuldade, pastor, lembra que o missionário fala? Começa a levantar o calcanhar, um calcanhar, outro, aí vai levantando devagarzinho, vai levantando. Pastor Jaime, melhorei dos movimentos das pernas. Quem está sentindo melhor dos movimentos das pernas aí? Vem aqui na frente, que eu quero. Você que tem dificuldade para caminhar, vem aqui na frente. Você tem problema no joelho, vem cá na frente. Você tem problema no pé, está pisando de dificuldade, vem ficar com vergonha não. Vem, não tenha vergonha de vir aqui na frente. Quem quer? Eu quero receber a cura completa hoje, pastor Jaime, eu quero receber minha... Vem, você está de bengala, vem aqui na frente. Você tem a coluna travada, dói muito a minha coluna, pastor, vem, sem pensar duas vezes. Você não pode ser Maria vai com os outros e João vai com os outros, né? Você tem que vir que está precisando. Vem com a bengala, vem andando assim, isso. Preste atenção como as pessoas estão vindo na frente. Fica uma do lado do outro ali, uma pessoa do lado do outro. Você, rapaz de bandeira, tá muito longe ainda do que estamos fazendo aqui hoje. Isso, vem aqui. Vem aqui. Vem ficando assim, vai fazendo assim,
Fica ali do lado um do outro ali, vai ficando do lado, ali, ó, vai ficar daqui. Entra aqui no meio, moça. Isso. Entra ali, vai entrando, não pode ficar, vai ficando até, vai chegando lá, vai. Vai que eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ó, você está no lugar, Virgínia, você está mais pedido que segue um tiroteio. Vai para ali, ensina ali que você não dá. Foi nada disso que eu falei. Vai lá, vai lá. Isso, vai lá. Vai chegando que dá para chegar lá. Isso. Agora não vem mais não, hein? Senão você mareva com as outras, né? Não vem agora, deixa só ela que vem ali. Nós vamos fazer aquela marcha para Jesus. Preste bem atenção, o pastor Antônio Vitor vai ser o nosso soldado de Cristo hoje. Na semana passada eu fui de manhã. Alguém viu eu marchando? Né? Marchei para Jesus. E nessa marcha você vai ver Deus sobre. Depois vai ser para todo mundo, que a bênção está sobre nós. Vai ser esperto. Agora, vira para lá, filha indiana. Vira para lá. Isso. Para lá, ó. Você está aqui, ó. Direita. Vou ver. Para lá, ó. Direita. O comando. Isso. O Antônio Vitor vai na frente. Tem que ir ali, ó. Olha para ele. Vai ali, ó. Vai lá, irmã. Você tá. Isso. Tem que marchar. Isso, você vai marchando com ele agora. Vai, começa a marchar em toda a igreja participando. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Devagar, Antônio Vitor. Olha para trás. Mas pelo meu espírito. Vai marchando. Vai que a unção está chegando. A unção está sobre você. Vai. Vai marchando. Vai marchando. Diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Deus está operando. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. 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 Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. 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 Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.X. Soares. Quero convidar você. Olha, final de semana sensacional. Lá fora começa a chamada Festa da Carne, são 4 dias de folia, né? Agora tem pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval. Não vamos brigar com ninguém. Nós vamos mostrar a festa do Espírito Santo. É a alegria verdadeira. Amanhã, mas que festa, 9, 14 e 18 horas. Quando não prega o missionário, prega o pastor, mas é um louvor tão bonito, uma presença de Deus e levantando quem está doente. É festa do Espírito Santo, 9, 14 e 18 horas. No domingo, 7, 9, 11, 14, 16 e 18. Aí na segunda-feira e na terça, mini vigília de 9 ao meio-dia. Mostra um pouquinho da mini vigília passada, por favor. É assim, pessoal, Dona Velta da Vitória, cantando, louvando a Deus, tá bom? Deixa eu orar por você agora, Pai. Eu faço uma oração neste momento para quem está pedindo ajuda, para quem está pedindo socorro, para quem está com a cabeça pesada, sentindo algo estranho. Eu levanto a voz, digo coisa estranha, coisa maligna, coisa diabólica, fora. Sai essa depressão, essa ansiedade, esse medo, vai embora esse pensamento até de suicídio. Sai, essa pessoa está pensando loucura. Isso é o diabo. Não pensa mais nisso, está amaldiçoado esse pensamento
do diabo, em nome de Jesus. Amém. Fique liberto, vá para a igreja na festa do Espírito Santo, procure participar todos os dias. Então amanhã 9, 14, 18, domingo 7, 9, 11, 14, 16, 18, segunda e terça, mini vigília. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.